Vamos lá, pessoal, vamos dar início, então, vamos dar andamento a um assunto tão importante que nós chegamos agora em processo civil. Eu garanto a você que se você assistir essa aula, prestar atenção, assistir de novo, marcar, fazer anotações, ler o material de apoio, eu garanto a você que você vai gabaritar processo civil, porque nós falamos de tudo. Não ficou nada, né? Não ficou nenhuma informação pendente. Na verdade, tudo que pode cair em qualquer concurso público, tudo que pode cair principalmente no exame de ordem, que é o nosso foco aqui, tá aqui, tá na aula, né? Então não tem como errar, é só você entender de forma leve, bem tranquilo. Vamos acertar, tá? Vamos falar agora juntos aqui da formação, da suspensão e da extinção do processo. Não dá para advogar sem saber isso. Para poder advogar, você tem que saber como funciona a formação de um processo, a suspensão, quando ocorre a suspensão de um processo e a extinção do processo. É o básico, é o feijão com arroz para que você possa ter sucesso, tá bom? Na prova da OAB, não dá se você não passa na OAB, tanto na primeira fase como na segunda fase, em qualquer outro ramo também do direito, não só direito civil e processo civil, tá bom? Vamos lá, vamos conversar aqui sobre a formação do processo. Considera-se proposta ação quando a petição inicial for protocolada, distribuída, se deu entrada no fórum, hoje é digital, não é mais físico. Todavia, a propositura da ação só produz quando o réu, só produz efeito de fato, quando o réu e seus efeitos forem mencionados conforme o artigo 240 do Código de Processo Civil. A propositura da ação só produz efeito, gente, quando o réu e os seus efeitos são mencionados no 240, tem que ler 240 do Código de Processo Civil, hein? Depois que for validamente feita a citação. Então, um ponto importante. A suspensão do processo são alguns motivos, algumas situações que o processo vai ser suspenso. Aí eu trago para você. Quais são? Vamos lá? Vamos juntos? Então, suspensão do processo. Anota aí, suspensão do processo para não sair mais da cabeça, hein? A suspensão do processo suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, seja de seu representante legal, advogado, advogada, né? o seu procurador. Então, é importante saber. Então, a perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou do seu procurador, faz com que o processo seja suspenso. Pela convenção das partes também é possível, eu peticiono como um acordo e peço 30 dias para tentar um acordo, é possível. Também a suspensão do processo. Pela arguição de impedimento ou suspensão de um juízo, de uma juíza, de um magistrado. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas também. Por força maior, por motivo de força maior. Então, já tive um caso que o fórum ficou fechado por causa de cupim e barata. Né? Então, interessante, ficou fechado, foi suspenso todos os processos. Também fica suspenso os processos quando se discutir em juízo questões decorrentes ou questão decorrente de acidente de fatos da navegação da competência do Tribunal Marítimo, que é uma situação bem atípica, tá? Mas é importante você saber. Pelo parto ou pela concessão de doação, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Então, a advogada que adota uma criança ou concessão de doação, ela vai ficar, o processo vai ficar suspenso desde que ela seja a única patrona do processo. Quando também o advogado responsável pelo processo construir o único patrono da causa se tornar pai, também, tá? O processo pode ficar suspenso. Ademais, suspende-se o processo também quando a sentença de mérito, né? Então, também, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo. Então, se um processo depende de que o outro seja julgado como união estável, um exemplo, vai ficar suspenso o inventário até que seja julgada a união estável. Se tiver de ser deferida também, somente após a verificação de determinado fato ou a produção certa de prova requisitada a outro juízo, também o processo pode ficar suspenso. Eu faço uso capião e peço suspensão do processo de integração de posse até que o uso capião seja julgado, também é outro motivo. Durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, tá? Podendo o juiz, inclusive, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento, né? e de suspensão, tá bom? Se o conhecimento do mérito depender de verificação, sim, da existência do fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia, tá? Então é importante. Trago aqui o motivo agora, presta atenção, da extinção do processo. É isso mesmo, a extinção do processo. A extinção do processo, gente, ela vai se dar por sentença. Antes de proferir a decisão, sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder às partes a oportunidade, se possível, de corrigir o vício, tá? Então, tranquilo, essa parte é muito legal, muito bacana, é uma parte importante. Então, vamos lá, fazendo um checklist, hein? Formação do processo.
a formação do processo existe com a distribuição, deu entrada no fórum. Porém, atenção aqui, hein? A propositura só da ação não produz efeitos enquanto o réu não for citado. Na verdade, o processo vira processo de verdade, a ação vira ação, ocorre a formação do processo. A formação do processo só ocorre com a propositura da ação? Não, com a propositura da ação e também com a citação do réu, né? Só produz efeito quando o réu, os seus efeitos forem mencionados em virtude da citação do réu, ele for devidamente citado, tá? Então, ocorreu a formação do processo. Então, professor Júlio, quando ocorre a formação do processo? Com a distribuição da ação e principalmente com a validação da citação, com a citação do réu. Senão, não há que se falar em formação do processo, a não ser quando esse processo é jurisdição voluntária, ok? Então, da suspensão do processo, vários motivos. Eu falei o da morte ou perda da capacidade processual, é um motivo, a prova do habeas adora isso, de qualquer das partes, inclusive, do seu representante legal, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento da suspensão, pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, por motivo de força maior, também quando se discutir em questão ou uma questão decorrente de acidentes de fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, uma exceção da exceção, muitas vezes a gente não aprende isso nem na graduação, pelo parto ou pela concessão de adoção da advogada, nós já falamos, e o advogado quando responsável pelo processo de constituir o único patrono da causa e ele se torna pai, tá? Então, importante. Também fica suspenso o processo, nós já falamos aqui, depender de julgamento de outra causa. Tiver proferida também somente após a verificação de determinado processo, produção de certa prova. Então, o processo depende de uma perícia, vai ser feita a perícia. Nós já falamos aqui. Extinção do processo, dá-se-á por sentença antes de proferir a decisão, sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para que possa corrigir o vício, tá bom? Então, agora sim você está craque no assunto, você não erra mais. O que cair sobre a formação do processo, a suspensão e a extinção do processo, você vai acertar. Na vida prática, no dia a dia da advocacia, tem que saber essa informação, senão você não consegue advogar com qualidade, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. O professor está fazendo o quê? Separando por assuntos, fica mais didático, mais fácil de você compreender, fica mais leve. Então, mais um assunto, vamos para o próximo você vai adorar, que é tutela de urgência. Um abraço!